Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição no Todd News. Hoje eu vou te contar sobre o vexame do São Paulo, que perdeu a liderança para o Internacional. E eu acho que ninguém, nos palpites do vídeo de ontem, acertou que ia ser 5-1, meu amigo. O Real Madrid também tomou vexame lá na Espanha. Vou te contar sobre Arkadiusz Milik, a nova política do Barcelona de não contratar ninguém. Inclusive pode perder Eric Garcia para outro time lá da Europa. Vou te contar tudo, fica tranquilo. Cristiano Ronaldo também foi campeão lá da Supercopa. A Juventus venceu o Napoli por 2-0 e o português se tornou o maior goleador da história do futebol. Vou te contar bastante coisa legal nesse vídeo. Mas antes, me permita te lembrar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Lá você assiste Ligue 1 e Bundesliga totalmente de forma gratuita. Você escolhe seu time do coração, acompanha as últimas notícias, transferências e outras coisas mais. Lembrando que ele é grátis, tá disponível para Android e iOS. Faça o download pelo primeiro link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem, pela 36ª rodada da Série B, Vitória venceu o Guarani por 2-1, Náutico goleou o Oeste por 4-1, Cruzeiro venceu o Operário por 2-1, e hoje a Chapecoense faz o último jogo da rodada e, se vencer, assume a liderança. Pela 31ª rodada da Série A, Atlético Goianiense venceu o Botafogo por 3-1, Bahia venceu o Atlético Paranaense por 1-0, Grêmio e Atlético Mineiro empataram em 1-1, Coritiba e Fluminense fizeram um jogão que acabou em 3-3, Bragantino atropelou o Vasco vencendo por 4-1, e o Internacional humilhou o São Paulo no Morumbi ao vencer por 5-1. Agora o Colorado assumiu a liderança do Brasileirão com 59 pontos. Completando a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje temos mais 4 jogos. Flamengo enfrenta a equipe do Palmeiras, Corinthians recebe o Sport, também temos Goiás contra Ceará e também Fortaleza contra Santos. E eu quero saber os seus palpites para os jogos de hoje, tá bom? Internacional vem numa máquina de vitórias, meu amigo. Abel Braga realmente tá fazendo um bom trabalho e a equipe do Colorado assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e, por enquanto, na minha opinião, é a grande favorita a ser campeã, tá bom? São Paulo aí vem de maus resultados, não ganhou nenhum jogo em 2021 e, cara, corre até risco, se continuar assim, ficar fora da zona da Libertadores, hein? Lá na zona de rebaixamento, o Botafogo mais uma derrota, não é novidade pra ninguém, o time tá péssimo e provavelmente vai cair pra segunda divisão, a não ser que um milagre aconteça. O Vasco também perdeu e tá flertando ali com a zona de rebaixamento. Eu quero saber o que você tá achando desse Campeonato Brasileiro, quem você acha que vai cair pra segunda divisão e quem que você acha que será o grande campeão. Coloquem nos comentários. São Paulo ontem viu a liderança ir embora após a derrota humilhante por 5-1 em pleno Morumbi para o Internacional. Então, depois do jogo, o técnico Fernando Diniz na coletiva falou o seguinte, abre aspas: "Eu não tenho medo de perder o meu emprego, eu amo o meu trabalho, trabalho com toda a dedicação para conquistar título aqui no São Paulo. Quem trabalha com devoção não trabalha pensando em segurar emprego. A maior responsabilidade por uma derrota como essa, pela queda, é minha. Eu espero muito que a gente aprenda com mais essa derrota para voltarmos a vencer e dar o título para o torcedor, que é quem mais merece isso. Eu acho que a gente é capaz de reverter esse quadro, já mostramos que temos condições, que temos jogo, pessoas de caráter para buscar as vitórias que precisamos para ser campeões." Fecha aspas. O próximo confronto do São Paulo é no sábado contra o Coritiba, lá no Morumbi. Fluminense está tentando receber algum dinheiro por Marcos Paulo, já que o jogador dificilmente ficará no clube. Segundo o Portal Gol, o negócio com o Atlético de Madrid já está muito bem encaminhado e deve ser anunciado nos próximos dias. Inclusive, Lucas Mineiro, que é o empresário do jogador, já está na Europa para finalizar os últimos detalhes com o time espanhol. Marcos Paulo tem vínculo com o Fluminense apenas até junho, então já está livre para assinar um pré-contrato e sair de graça ao fim da temporada, o que é justamente o que o Atlético de Madrid está oferecendo, já que a ideia do clube colchoneiro é adquiri-lo sem custos. Mas o staff do jogador, a pedido do Fluminense, está tentando uma venda imediata agora em janeiro para ter pelo menos um retorno financeiro no clube. Nos próximos dias, o negócio deve ser concluído e aí saberemos se Marcos Paulo vai agora por um valor bem baixo ou somente no fim da temporada de graça para o Atlético de Madrid.
Agora que eu já falei do Brasil, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Mas antes, me permita te pedir o like. Fala a verdade, hein? Você deixou o like? Martela o botão do joinha porque ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho. É pra ele te notificar sempre quando sair algum vídeo novo. Mas caso você não receba, entra todo dia no canal que sempre tem um vídeo bem legal, beleza? Inclusive, ontem à noite saiu um vídeo da Inter de Milão, eu falando sobre a possível troca de nome, troca de escudo, venda do clube e novo patrocinador também, beleza? Confere lá que o vídeo ficou bem legal. Agora bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa, começando pelos placares de ontem. Pela semifinal da Taça da Liga de Portugal, Braga venceu o Benfica por 2-1 e agora vai jogar a final contra o Sporting no próximo sábado. Pela Bundesliga, Leipzig venceu o Union Berlin por 1-0 e o Bayern de Munique venceu o Augsburg também por 1-0, com esse gol de pênalti de Robert Lewandowski. Com a vitória, os bávaros continuam na liderança com 39 pontos. Pela Premier League, Manchester City venceu Aston Villa por 2-0. Bernardo Silva marcou este golaço e Gundogan de pênalti ampliou o placar. Manchester United venceu o Fulham por 2-1. Lookman abriu o placar para os donos da casa, Cavani empatou para os Red Devils. E no segundo tempo, Paul Pogba virou o jogo com este golaço. Com essa vitória, o United continua líder com 40 pontos e o City é o vice-colocado com 38. Pela Copa do Rei, o Real Madrid perdeu para o Alcoyano por 2-1 e foi eliminado no 16avos de final pelo time da terceira divisão. Éder Militão marcou de cabeça para os merengues, José Soubis empatou o jogo aos 80 minutos. Então a partida foi para a prorrogação, onde o Alcoyano ficou com 1 a menos quando Ramon Lopes foi expulso. Então, 5 minutos depois, Juan Antônio Casanova fez o gol da vitória. Já o Real Sociedad venceu o Córdoba por 2-0 e avançou para a próxima fase. Pela Supercopa da Itália, a Juventus venceu o Napoli por 2-0. Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 64 minutos, Lorenzo Insigne perdeu a chance de empatar o jogo com esse pênalti, e Álvaro Morata fez o segundo no último minuto. Então a Juventus levou pela 9ª vez o título da Supercopa. Com gol marcado ontem, Cristiano Ronaldo chegou a 760 gols durante toda a carreira, ultrapassando Joseph Bican e agora se tornando o maior goleador da história do futebol. E ele também levou o prêmio de melhor jogador da competição. Depois da eliminação vergonhosa na Copa do Rei, Zidane foi questionado na coletiva se o resultado tinha sido ridículo, e ele respondeu assim, abre aspas, essas são as suas palavras, não minhas. Isso é futebol, são coisas difíceis. Jogamos contra um time da terceira divisão e tínhamos que ganhar o jogo, mas não tem sido assim. Mas isso não é uma vergonha para nós, nada disso. São coisas que acontecem na carreira, você tem que assumir a responsabilidade e aqui eu assumo totalmente, fecha aspas. O jornal Marca destacou em sua capa a derrota vergonhosa e afirmou que Zidane nem pensa em se demitir do clube, ou seja, só vai embora se for demitido. A publicação afirma que ele vem perdendo a confiança dos jogadores no vestiário e também da torcida, sendo assim dificilmente ficará para a próxima temporada. A imprensa espanhola também afirma que dependendo dos próximos resultados, o francês já corre risco de ser demitido. Milik demorou um pouco mais para ir embora do Napoli, mas hoje ele viaja para a França para fazer exames médicos e assinar contrato com o Olympique de Marseille. Pelo menos é o que informou hoje pela manhã a Rádio Monte Carlo. A demora foi porque os clubes mudaram um pouco os termos do negócio. Segundo o jornalista Nico Shira, agora o atacante chega por empréstimo de 6 meses, com cláusula de obrigação de compra avaliada em 13 milhões de euros, podendo render mais alguns milhões em variáveis depois. Seu contrato por lá após o empréstimo será até junho de 2025, onde Milik ganhará um salário anual de 4 milhões e meio de euros. O anúncio oficial pelo time francês deve acontecer ainda hoje. Eric Garcia deve ser jogador do Barcelona, mas somente chegará ao fim da temporada. A atual diretoria se reuniu com os candidatos à presidência e também com o técnico Ronald Koeman para tratar sobre a chegada do zagueiro espanhol, que está em fim de contrato com o Manchester City. Tony Freixa, um dos candidatos à presidência, já deixou escapar que na próxima terça-feira haverá uma outra reunião com o comitê gestor do clube, e o anúncio oficial da contratação de Eric Garcia por pré-contrato deve ser feita. O jogador que surgiu no Barcelona foi vendido em 2017 ao City por 1,7 milhões de euros e agora pode retornar de graça ao fim da temporada. O acordo com ele já está tudo pronto, mas vale lembrar que por enquanto é verbal e só falta o anúncio, que segundo Tony Freixa será feito na próxima terça-feira. Barcelona até pensou em gastar um dinheiro e comprá-lo agora, mas o jornalista Fabrício Romano publicou que os candidatos à presidência chegaram num acordo que definiu uma política que nenhuma transferência será feita no período de eleições. Ou seja, nenhum jogador chegará agora no Barcelona em janeiro, tá bom? Pra quem não sabe, as eleições presidenciais lá no time catalão estavam marcadas para
para o dia 24 de janeiro, mas foram adiadas por conta da pandemia para o dia 7 de março. Então, segundo essa nova política de nenhuma contratação durante o período de eleições, não tem como chegar ninguém agora em janeiro do clube. E por isso, Eric Garcia somente chegará ao fim da temporada. Mas aí entra outro problema, tá bom? Como o Barcelona já falou que não vai comprá-lo agora e por enquanto o acordo é verbal, o Paris Saint-Germain já mostrou interesse em Eric Garcia, iniciou as conversas com o Manchester City para ver o preço que eles querem para vender o jogador agora, tá bom? Vale a pena lembrar que no fim da temporada o City perde ele de graça, então o jogador deve sair por um máximo uns 15 milhões de euros e o PSG está disposto a pagar esse valor. Vamos ver como é que vai evoluir essa negociação nos próximos dias, se Eric Garcia vai pro Paris Saint-Germain ou se ele vai ser anunciado pelo Barcelona na próxima terça-feira, como falou Tony Freixa, frisando mais uma vez que tá tudo certo entre Garcia e Barcelona, mas o acordo é verbal e tudo pode mudar, tá bom? É só o Paris Saint-Germain oferecer um valor a mais, oferecer alguma coisa melhor pra ele, que é só ele falar, ó, tchau acordo verbal com o Barça, vou lá pro Paris Saint-Germain. Vamos ver o que é que vai acontecer. O que você acha dessa política aí dos candidatos à presidência de não contratar ninguém nessa janela? Coloca nos comentários a sua opinião. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!